Shuaolin. Shuaolin aos estimados ouvintes das mensagens de Carlos Elchu Tesofiu. Vamos ler do profeta Yeshayahu, no capítulo 6, do 1º ao 8º verso. Yeshayahu, capítulo 6, verso 1 ao 8. No ano da morte do rei Uziel, eu vi Yeshayahu, o rei, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Rodeshua, Rodeshua, Rodeshua é Yeshayahu, o rei do Tesahurial, Ro Sholamayal. Rodeshua, Rodeshua, Rodeshua é Yeshayahu, o rei dos exércitos. Toda a terra está cheia de seu fulgor. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque vou perecendo. Ai de mim, vou perecendo, porque sou Adão, sou varão, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Morqueu, os meus olhos viram o rei, Yeshayahu Tesahurial. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e redimido do teu pecado, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz de Yeshayahu, o rei, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
A pedido do Gabor Risiério, que mora no estado de Minas Gerais, numa cidade chamada Itaúna, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Então, a pedido do nosso estimado Gabor Risiério, vamos fazer aqui desta leitura, deste capítulo, do profeta Yeshayahu, capítulo 6, do verso 1 a 8. Vamos fazer aqui comentário, trazer algumas explicações a respeito desta Kautov, desta escrita aqui. Estamos nas mãos de nosso Yahweh, e ele determinará o que será exposto neste comentário, nesta explicação que será feita sobre este assunto aqui, sobre este capítulo. Esperamos que Yahweh, o Leo Shodayahu, por meio da sua Koramaoriu, da sua inteligência, da sua ciência infinita, por meio da inspiração do Rura Urodishua, que vem a nós, por meio da inspiração do Rura Yalho Orim, do Rura Yalho Yalshohonushai. Possamos receber então aqui uma boa explicação, um excelente comentário sobre isto aqui, então. Então, aqui, começando, expondo aqui sobre o primeiro verso, que esse personagem, esse varão, esse Ada, declara. Ele diz: eu vi a Yahweh assentado sobre um alto e sublime trono. Então, isso aqui é muito sublime. E pode haver perguntas a respeito, né, deste fato que aconteceu, né, deste varão ter contemplando a Yahweh, o Leushol da Yahweh. Porque o próprio Yahweh havia dito para mim, Rushua Urial, que queria ver a Yahweh. E Yahweh respondeu para mim, Rushua Urial. Não será possível você me ver, porque Ada nenhum
me verá e viverá. Né? Adam, varão, homem, nenhum pode me ver e continuar vivo, porque ao me ver morrerá. E aqui o profeta está declarando que ele viu a Yahweh assentado sobre um alto e sublime trono. E as suas vestes enchiam o templo. Então, o profeta o profeta Mihushua não pôde ver, mas ele viu pelas costas, porque Alrorin disse, se esconde aí num buraco, nas pedras e na rocha aí, quando o meu fulgor houver passado, me verás, então, pelas costas. Então, ali era uma ocasião, era uma situação, e Alrorin estava presente ali, naquele local onde ele apareceu para Mihushua. E aqui, na situação aqui de Auschwitz, era uma visão. Mas mesmo assim, ele disse, vou perecer porque eu vi a Yahweh. Então ele sabia, né? Yahushua, o profeta, o Yahushua Yahweh, né? Sabia, ele não era profeta ainda até este momento, mas ele sabia que não poderia ver a Yahweh, porque se ouvisse, morreria. Por isso ele disse, vou perecendo, ai de mim, porque vou perecendo, porque porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Morqueu, o rei, e algo desavorial. Então, estava no plano, né, esse encontro de Al-Horim com este varão, o Yahushua estava nos propósitos já de Al-Horim. Né? Ele ia aparecer para ele e ele não ia morrer. Então, ele foi colocado em uma dimensão, né? Em uma dimensão pela qual ele não ia perecer por contemplar nesta visão que ele teve a Uriel Sholdayahu e Alho Urim. Então, Yahweh Urim apareceu para ele porque tinha um objetivo, né, para este varão. E isto é muito
Isto é muito, por exemplo, importante comentar, né, sobre esta questão aqui, dele ter visto, né, porque isto estava determinado a acontecer dessa maneira. Este fato aqui me mostra Yahshua contemplando a Yahweh em seu fulgor, nos convida a fazer menção de um outro profeta que também contemplou, que também avistou Yahweh, o Rim Tzavorial, em seu fulgor, e não morreu também. E esse profeta é o profeta Kozokiu. Kozokiu. Este fato sobre o profeta Kozokiu está narrado em Kozokiu, no livro de Kozokiu, no capítulo 1. O ouvinte, se interessar ler, é todo o capítulo, né, onde está ali uma notícia importantíssima, né? Então, quem quer ter noção, uma pequena noção de Al-Rohim, então, lendo ali o profeta Kozukiu, né? Para quem não ouviu este Shua ainda, talvez não tem em mãos uma Skautov ou Yahshua corrigida, né? Quem não tem uma escrita, que é a palavra de Al-Rohim corrigida, o nome que vai encontrar para esse profeta está na tradução moderna, Ezequiel. Então ali ele contempla, né, contempla a Al-Rohim em seu fulgor e permanece vivo, né? Também foi uma visão que isso se deu, né? E nessa visão ele estava em dimensões outras, né? Aonde foi possível ele contemplar esta visão, né? E contemplar o Uriel Shaldayal em seu magnífico fulgor, em seu resplendor, em sua grandeza, enfim. Não temos conhecimento e palavra para expor o fulgor, a Yahshua, a grandeza, a sublimidade de Yahweh em Uriel Shaldayal. Indo um pouco mais à frente, nas Kautov Shoyal, agora no Novos Escritos, temos um outro exemplo. Temos um outro exemplo onde pessoas contemplaram também, né, contemplaram a Yahweh em seu fulgor. Foi quando ele esteve aqui e convidou 3 dos seus talmidim, dos seus alunos, né, para ir num determinado lugar e
E lá eles, então, contemplaram, né? Tiveram uma contemplação maravilhosa em relação ao fulgor daquele varão que estava ali entre eles, né? Então, este fato está registrado no livro de Emaranhao, que é a respeito da transfiguração. Então, um exemplo ali, né? Carlos está fazendo este comentário para mostrar sobre esta questão das pessoas contemplarem algo ruim e não morrerem. Então, ali, quando Yahushua se transfigurou, juntamente com sua transfiguração, apareceu o profeta Mihushuaulial e o profeta Ulial. Então, eles contemplaram não só a Yahushua, mas juntamente aqueles dois varões. E não morreram, né? Então, por que não morreram? Porque era propósito de Al-Horim, o aparecer para eles, né? E eles, no momento da transfiguração e da aparição de Mehushua Urialho e do profeta Urialho, eles foram colocados em dimensões outras, podendo assim então suportar o fulgor, né? A Yalshuauru, do fulgor de Urim, e dos demais profetas, os dois, né? Porque ali além da Yalshuauru e o fulgor, o resplendor de Yalshuahu, eles contemplaram o fulgor, né, também dos dois profetas que apareceram a eles em fulgor, em Al-Shauru, né? Porque agora em Ruraú, né, a existência deles em Ruraú, né, isso aqui poderia nos levar a expor aqui algo muito importante, né? Algo muito importante, mas vamos deixar, vamos continuar comentando sobre o capítulo 6, depois, na permissão de Elrim, nós comentamos então aqui sobre o que está sendo comentado sobre a transfiguração. Então, está aí uma colocação, né? Uma colocação aqui, de forma bem resumida, sobre as pessoas, né? Ver, contemplar a Yahweh e não morrerem. Então, aqui é esta explicação,
né? Esta é a explicação que você pode trazer, né? E o motivo das pessoas não morrerem, então, né? Pela razão de ser visão, né? Pela razão de essas pessoas serem colocadas em dimensões outras, e pela razão de ser o propósito, o plano de Al-Horim, a agir dessa forma e acontecer assim, né? Porque ele tinha um propósito, era uma razão, era um motivo grande, importantíssimo, né, para essas pessoas. Então vamos continuar aqui. Serafim estavam por cima dele, em volta, esse por cima aqui, em volta. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Rodeshua, 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 Yalho, o rei de Zabulial, Yalho, o rei dos exércitos. Toda a terra está cheia de seu fulgor. Aqui, para quem não conhece o hebraico, né, está conhecendo, vai conhecer, essas palavras aqui ditas pelos serafins, que são também queruve, né? Queruve. Esses serafins são vidas lá no Sholamayal. Então, aqui, a palavra Rodishua, para o nosso português, ela é pura, né? Puro, puríssimo, né? Então, é o que determina essa palavra arcaica, Rodishua, né? É puro, pureza, né? E é o que determina. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então, Yahweh falava e a sua voz, né, a voz de Yahweh faz tremer a terra, né? A voz de Yahweh faz tremer a terra. Então, por isso aqui está narrando aqui que se movia ali o local, né, com a voz fulgurante, com a voz Ulial Sholdayal, com a voz onipotente, né, daquele quem falava, né? Conforme lá na época do Mehushuaul, né? Mehushuaurial, quando Yahweh falava com ele, a voz de Yahweh era ouvida como o estrondo do trovão e fazia tremer a terra, né? Essa voz fulgurante, o El Shaddai, né, faz tremer o chão, faz tremer o solo, faz tremer a terra. Então disse eu: eis, ai de mim, né, porque vou perecendo, porque sou homem de olhos impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
e os meus olhos viram o rei, ao morqueu e ao torrentes avorial, e ao rei dos exércitos. Agora vamos trazer a explicação aqui sobre a sequência, mas num próximo áudio, observando aqui as frações de tempo, né, vão se somando, para não ficar muito extenso, né, o áudio, e o ouvinte, né, querendo escutar de forma pausada, né, os áudios, né? Aí escuta um, depois em outra ocasião, às vezes no momento que está escutando, né? Não está com o tempo disponível, então pode escutar uma parte e depois em outro momento escuta, né? Da sequência de ouvir sobre a mensagem, que é mesmo sendo resumida, que o comentário, a explicação, o tempo se avança, porque é necessário, né? É necessário fazer essas colocações, porque são assuntos que se harmonizam, né? E que é preciso expor em parte as explicações, os comentários, né? E assim o tempo vai se avançando. Então vamos dividir aqui os áudios para o ouvinte escutar da possibilidade de seu tempo, né, que tem para ouvir. Então vamos dar continuidade em outro áudio. Então vamos numerando aqui. Tivemos uma primeira parte, que foi o primeiro áudio. Esta é a segunda parte da mensagem, então. Continuação, então, sobre o capítulo 6 de Ao Shoayao. Então, agora a terceira parte da mensagem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e redimido do teu pecado. Em alguma tradução pode estar: e perdoado o teu pecado. Inclusive, geralmente, né, na tradução popular está assim. Mas o resultado é o mesmo: perdoado ou redimido. Ou seja, limpo, né? Justificado. Então vamos comentar aqui sobre esta situação aqui. Então essa brasa viva não era uma brasa feita como nós conhecemos, né? Por meio de um fogo aí, a lenha queima e forma aquela brasa. E assim, então,
aqui tá sendo exposto aqui na leitura das Kautov, que o serafim voou até o altar, né, e pegou uma brasa viva, né, como Atenas, tocou, com a brasa tocou a minha boca. Então, essa brasa não era para queimar o exterior do Adam, a parte externa, ou seja, o físico, esse corpo físico, né? E não foi isso, né, que queimou, né? Não foi o físico, porque se fosse uma brasa realmente, conforme nós conhecemos, feita da lenha, então teria queimado, né, a boca deste varão, desse Adam, e ele teria ficado impossibilitado para falar. Mas mesmo depois que o serafim colocou aquela brasa viva em sua boca, ele continuou falando, como nós vamos ver, é o último verso, então, que será trazido comentário e explicação aqui. Então, aqui essa brasa viva, né, aqui repetindo, não era para queimar o físico, não era para queimar o corpo físico, a carne, mas para queimar no sentido urura, no sentido do urura, do Ada interior, né? Porque é o nosso Ada interior que precisa ser redimido, o nosso Ada interior que precisa ser perdoado, que precisa ser justificado, né? Salvo, nós precisamos ser salvos, não esse corpo físico, mas o nosso Rura, o nosso Ruraú, o nosso Ada interior, que é a real existência, né, que vai permanecer para sempre, né, a rainha, né, a vida do que será justificado, né, do que será justificado, então. Aqui para nós entender, né, esta situação aqui do que aconteceu aqui neste fato aqui. Então, essa brasa, ela tocou o Urura, né? Urura, entendeu? Então, uma das razões que era uma visão, né? Aqui, e Yahushua estando numa visão, ele estava em Ruraú, e o seu Ruraú que foi tocado, então, e os seus pecados foram redimidos, ele foi redimido de seus pecados, né? Foi perdoado, foi justificado, né? Porque ele havia dito que era de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas ele tinha e algo tinha no seu plano para ele uma missão, uma grande missão. Ele tinha uma tarefa, né? E esta foi a razão, né, do aparecimento de Alvin para ele, por meio desta visão.
E esses fatos aí que aconteceram, o qual estamos comentando, trazendo esse comentário, esse esclarecimento aqui sobre esses versos aqui, que é no capítulo 6, do verso 1 ao 8. Aqui vamos dar continuidade, então, para concluir o comentário desta mensagem, para concluir as explicações que estão sendo trazidas, né? Isso aqui para nós, né? E é uma das partes importantes aqui, é sobre o verso 7, né, que Carlos está expondo aqui sobre a brasa, né? Sobre a brasa viva e por meio dessa brasa ele sendo redimido, né, de seus pecados. Então aqui é isso que acontece, né? É isso que acontece com todo o arrependido, com todo o arrependido, pecador, né? Que é justificado, né, pela justiça de algo, né, que é Rodishua, né? E por meio de um plano maravilhoso, um plano fulgurante, né, que ele teve de salvar o arrependido pecador. Então é uma história, né, uma história muito grande, uma história muito linda, é sobre o plano que Al-Horin teve de resgatar o Adam perdido, né, o Adam que havia se perdido. Então, essa brasa viva aqui estava simbolizando, significando para este Adam a justiça, né, de Al-Horin, a sua perfeição, a sua Rodishua, porque fez, né, fez para este varão essa brasa viva, justificou, né, a Yahushua Yahu. Então é a justiça de Al-Horai, a sua pureza, a sua perfeição, a sua Yahushua Oru e o seu infinito Oraviu que ele tem pelas vidas. Então, isso aqui pode nos levar a fazer menção de muitos fatos, de muitas explicações aqui sobre essa questão, né? Que, conforme diz, que nós temos que passar por uma purificação, né? Passar por uma purificação, assim diz a mensagem, que assim como se prova o ouro, né? Assim como se prova o ouro, assim como se purifica o ouro, né, para ele ter o seu devido valor, assim o crente, assim o pecador arrependido passará por essa purificação pelas mãos de Al-Horin, né?
E essa purificação, ela só poderia ser concretizada, completada em sua plenitude por meio deste bom, maravilhoso plano que Al-Ren teve, de vir em forma de Adam, passar pelo que passou e sofrer o que sofreu, né, entregando a sua rainha, sua vida, para então, repetindo aqui, completar, né, completar em sua plenitude a justificação para o Adam perdido, para o pecador arrependido, né? Então, é muito sublime, é o que Al-Ren fez, né, pelo Adam perdido, né, pelo pecador que se arrepende. É esse que será, então, justificado, será purificado, será purificado, então, conforme diz lá, né, mais uma vez aqui repetindo, como se purifica o ouro, né? Então, o ouro, para ter seu devido valor, ele tem que passar por uma purificação especial. Assim, nós, né, temos que passar por essa purificação, né? E só Yalro, o Rai, o El Shaddai, El Rush, o Yalro, El Shahom, El Shehai. Poderia e pode fazer em nós essa transformação, essa purificação. Vou dar continuidade na mensagem e sua conclusão no próximo áudio, que será então a parte 4. Continuação da mensagem do capítulo 6 de Al-Shuayal. Quarta e última parte. Agora finalizando, fazendo aqui comentário e explicação do verso 8. Vou ler o verso 7 para dar continuidade. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Eu he perdoado o teu pecado, he redimido de teu pecado. Depois disso, ouvi a voz de Al-Ren que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui é o varão, o Adam, Al-Shuayal, falando, dando a resposta. Quando Al-Ren faz essa pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele responde, o Al-Shuayal: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui revela o convite, né? Aqui mostra a razão por que Yalro, o Rintz Avolial,
aparece para este Adam, este varão, né? Então, a razão, o motivo dessa aparição, desse encontro de Al-Hurrim com este varão, é para chamá-lo para ele ser um profeta. Então, aqui se confirma, né? Aqui se confirma, então, o chamamento de Al-Shuayalhu como profeta. Daí, então, daí para frente, ele foi contado como profeta, né? E um grande profeta, né? Este varão, Al-Shuayalhu. Inclusive, é um dos profetas que muito profetizou sobre, né, a respeito da vinda de Homer Hoshehaim, né, da vinda de Homer Hoshehaim, ou seja, do próprio Yalhu-Urim em forma de Ada de Shomayal. Então, aqui, repetindo, foi esta a razão, né? Este é o motivo, então, daqui de Yahweh aparecer e ele não morrer, né? E de ele também ver, contemplar a Yahweh e não morrer. Então, aqui foi exposto aqui em forma resumida um pequeno esclarecimento, pequeno comentário a respeito dessa leitura aqui, desta Kautov, Rodishuel Shayal. Então, aqui se confirmou o convite, né, para o profeta, para o varão como profeta. Daí em diante, então, ele passou a trabalhar no serviço de Al-Horim, também como profeta. Então, aqui fazendo aqui menção de alguma parte que ele profetizou. Aqui já no capítulo 7, né, uma profecia a respeito do Homer Hoshehai. Aqui só para ouvinte, para ouvinte aqui observar também, né, que a partir do capítulo 7 aqui, deste livro, né, que foi o livro do profeta El-Shoayal, e ele começou logo em seguida, então, a profetizar. Eu vou comentar aqui para trazer explicação aqui sobre uma palavra. Aqui ele diz assim, a promessa a respeito de Emanuel. Então, aqui foi o começo da profecia deste profeta, anunciando a vinda de Al-Shuahome Hoshehai, em forma de Ada, neste plano, neste Omayal. Então, aqui, na tradução popular, na tradução moderna, na tradução que foi mudada, que foi modificada, está a palavra Emanuel. Então, corrigindo esta palavra e este Shuan, né, o correto é Emanuel, que quer dizer o Rim conosco. É o significado de Emanuel. Então, o ouvinte que não tinha ouvido ainda, todo nome com a palavra, com a sílaba El no final,
a origem é Baal, né? É errado, é uma palavra que determina honra ao reino das trevas, né? Inclusive a Satir e tantos outros anjos caídos. Então, aqui corrigindo aqui e trazendo já conhecimento para quem não tinha este conhecimento. Repetindo aqui mais uma vez, o correto da palavra e do Xuan, né, é Emanuel. Então, Ul é o Supremo, é Ulrim, né? O Ul aqui é o Yalhu Ulrim, né? O Supremo, Majestade Superior, Morqueheu. Emanu é conosco, a palavra Emanu é conosco. Então é o que determina que é esta palavra. Porque Ialro, o rei, né, seria conosco. Ele esteve conosco, ele esteve aqui, né, em forma de Adam, né? Então é o próprio Ialro, né? O próprio Ialro, rei. Por isso a razão também dessa palavra maravilhosa aqui, né? E será chamado em outra profecia, né? Está essa escrita, essa Kautov dizendo, e será chamado Emanuel, né? Emanuel, porque é o que se cumpriria, e Al-Rohim neste plano, nesta terra, em forma de Adam, para a missão que ele veio fazer. Então aqui, já adiantando aqui, porque o tempo se avança, aqui foi o início, então, é uma das profecias que Carlos está fazendo menção, e fazendo menção dessa palavra importante, que é importante nós saber, né? Que tudo que está nos nomes é errado, a palavra El, a origem é Baal, é uma honra, é um louvor ao príncipe das trevas, e todo o reino das trevas. Então, o correto, nos nomes aqui, nos demais nomes, então é só corrigir a palavra, tirar a palavra El e colocar a palavra Ul, né, que é de Ulrim, completando e complementando. De Yalhu Ulrim. Então está aí. Vou fazer menção aqui de mais duas profecias do mesmo profeta, né, adiantando agora, em seu livro, no capítulo 52, né, no capítulo 52 deste livro de Al-Shuayalho, ali está uma profecia. O profeta, é mostrado para o profeta a situação que ficaria o Cordeiro de Al-Rohim que tira os pecados do mundo, quando ele fosse julgado e condenado, né, e preso, e o que ele passou nas mãos dos soldados, né? Aqui foi mostrado então para este profeta, o profeta Yahshua, no capítulo 52, do verso 13 ao 15. É mostrado para ele, né, a situação que ficou Yahweh, Ohai, em forma de Ada, Yahweh, Shoyal, Realcha, Romeu, Shehai. Então, porque lá, quando se deu o cumprimento da profecia, Yahushua, ali, pendurado naquele madeiro, ele ficou como uma pessoa irreconhecível, como se não se reconhecia, não dava para identificar
se realmente era uma pessoa que estava ali, porque os soldados cruéis deixaram ele naquela situação, com seu corpo, com sua carne rasgada, sua pele, enfim, o Dalmiú, o Rodishua que ele derramou, para realmente cumprir suas promessas em relação ao Adam perdido, né? Ele ficou naquela situação, ele se sujeitou a ficar naquela situação para então não só salvar o arrependido pecador, né? O pecador que reconhece seus pecados, reconhece suas falhas e toma uma decisão de tomar um novo rumo na vida, colocando sua vida em ordem perante Elohim. Então, este confessa, este reconhece, e ao confessar seus pecados, ele alcança, por meio desse Dalmiú que foi derramado por Yahweh, com todo este sofrimento que passou, então, sua história é mudada. A história do pecador é mudada por uma nova história. Ele passa agora a viver uma nova vida num reino fulgurante, num reino perpétuo, que é o reino de Uriel Sholdayahu, Então aqui Carlos El Churu está fazendo esta pequena explicação, esse pequeno comentário, porque isto é digno de nós meditar, de nós lembrar deste bom plano maravilhoso que Yahweh tem para com os seus escolhidos. Então aqui o profeta viu a condição, a situação que ficaria Yahweh. Ele diz aqui nessa profecia aqui, então, que diz assim no verso 14: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Isso aqui significa que ele ficou como irreconhecível, não se reconhecia a pessoa e se realmente era pela condição que ficou, porque, repetindo que uma vez, sua carne foi rasgada, sua pele foi rasgada pelos chicotes dos soldados e os pregos que cravaram suas mãos, seus pés, e a coroa que cravou em seu crânio, e o Dalmiú que escorria por aquele corpo de Yeshua, para cumprir essa missão, então, para cumprir seu propósito de buscar das mãos de Satir o homem caído. Por esta razão que ele fez tudo isso, porque o resultado da sua vinda, o resultado do seu sofrimento e o resultado do seu fulgurante triunfo, ele ficaria satisfeito e ficou satisfeito, porque apesar de poucos os que reconhecem o grande orável de Elohim, o seu propósito e a sua palavra, mas entre esses poucos se somam multidões e mais multidões que estão no plano fulgurante para viver, então, uma vida de Yahshua no reino de Yahweh para toda a perpetuidade. Aqui se finda esta mensagem do capítulo 6, de Yahshua, mas foi feito comentário sobre outros capítulos, e no capítulo 53, o profeta Yahshua conta, então, de uma forma mais completa, o que passou, o Murk Reuri ao Rushua Romeu Shehai. Que o Rim, o Yahshua abençoe
a cada ouvinte desta mensagem e que nós, primeiramente, Carlos Elchuru, que está lendo e que está comentando, que está trazendo esses esclarecimentos, possa estar contado entre os escolhidos e possa ser então limpo, justificado, ser redimido, ser salvo por esta fulgurante, maravilhosa missão que Alvo veio fazer, que Alvo o Rei, Ulio Sholayalvo, Yalhu Shoyalvo, Yalhu Shohome Roshain veio fazer aqui neste plano, né? Aqui complementando para finalizar então, que Carlos disse, não só para salvar o arrependidor, mas tudo isto para que ele julgue esse sofrimento, esta missão de Al-Horin neste planeta. Um dos objetivos também do seu sofrimento e da sua morte dessa forma é para julgar o iníquo, é para julgar o ímpio, é para julgar todo aquele que não aceitou, que não aceita, para julgar de uma forma justa, porque da forma mais justa será esse julgamento, como se apresenta aqui tudo isso. Teria muita coisa o que falar e comentar, mas é muito vasto, conforme o Carlos falou, é muito sublime. Vamos dar por concluído aqui esta mensagem para o momento. Então, que possamos tirar proveito das profecias, das mensagens, das orientações que vêm do Xolamayal, da parte de Al-Horin, por meio da sua Korama Oriu, por meio de sua inteligência, por meio de sua infinita ciência, por meio do seu infinito Raviu, impulsionado pelo seu infinito Raviu, tendo envolvido o seu plano maravilhoso, seus propósitos fulgurantes em nosso favor. Kenmiu, que assim seja. Shaolin, Liao Shaolin.